Quem é o ímpio? E por que está fora do reino dos céus? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais penetrante do que a espada aguda de 2 gumes. E penetra até a divisa da alma e do espírito e das juntas e medulas. E é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. E também o Espírito Santo nolo testifica, porque depois de haver dito, esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações, e as escreverei em seus entendimentos. Acrescenta: e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, não há mais oblação de pecado, pelo pecado. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, porque o pecado não terá domínio sobre vós. Mas não estais debaixo, pois não estás debaixo da lei, mas debaixo da graça. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo, que há de devorar os adversários. De quanto maior castigo cuidai-vos, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Contudo tentaram e provocaram o Deus Altíssimo, e não guardaram os seus testemunhos. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com obras, sendo abomináveis e desobedientes, e reprovados para toda boa obra. Adúlteros e adúlteras, não sabei-vos que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias de escuridão, ficando reservado para o juízo, porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou
na escuridão e em prisões eternas até ao juízo daquele mesmo grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregue à fornicação como aqueles, e indo após outra carne, foram postos, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. E contudo também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne e rejeitam a dominação e vituperam as de dignidade. Estes, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais se corrompem. Estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Estes são os que a si mesmos se separam, sensuais, que não têm o Espírito, porquanto, se depois de terem escapado das concupiscências do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor fora não conheceram o caminho da justiça, do que conhecendo-o desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Também este beberá do vinho da ira do Deus, que se deitou, não misturando no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos anjos santos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo o sempre, e não tem repouso, nem de dia nem de noite. E os que adoram a besta e a sua imagem, e aqueles que receber o sinal do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Porque já os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dele. Tornai-lhe a dar como ela vos tem dado, e retribui-lhe em dobro conforme as suas obras. No cálice em que vos deu de beber, dai-lhe a ela em dobro. Portanto, num dia virão as suas pragas, a morte, o pranto e a fome, e será queimado no fogo, porque é forte o Senhor Deus que a julga. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. E a quem jurou que não entraria no meu repouso, senão aos que foram desobedientes. Mas ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado no livro
escrito. No livro da vida foi lançado no lago de fogo, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer neles se manifesta. Porque Deus o manifestou, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o céu, o seu eterno poder, como a sua divindade, e se entende e claramente se vê pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, sendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desveneram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábio, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem em seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito e eterno. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza, e semelhante também os varões deixaram o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sexualidade uns para com os outros, varões com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e mães, nércios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Portanto, és inexcusável quando julgas o homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro, pois tu que julgas faz o mesmo. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. E tu, homem, que julga os que fazem tais coisas, cuidai que fazendo-as tu escaparás ao juízo de Deus. Ou desprezas tu as riquezas da tua
e a paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento. Mas segundo a tua dureza e o teu coração impinente, entesourarás ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará a cada um segundo as suas obras. A saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer bem procuram glória, honra e incorrupção. Mas a indignação e a ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que a espada aguda de 2 gumes, e penetra até a divisa da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados,